Olá pessoal, meu nome é Vitor, eu faço parte da equipe de execução do projeto Mais Bioquímica, que é um projeto realizado por discentes e pelo professor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Campus Janaúba, Silas Santana. Ele é um projeto que a gente está sempre tentando trazer novos conteúdos relacionados à bioquímica, e hoje a gente está aqui com a professora doutora, que ela tem com a professora doutora Patrícia Nirlani, que ela tem mestrado e doutorado em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Lavras, e ela tem trabalhos principalmente focados em microbiologia aplicada, e atualmente ela é professora adjunta da UFJM. Nesse contexto, a gente vai conversar um pouco com ela e saber um pouco mais sobre a experiência profissional, de como ela vê a influência da bioquímica e da área de atuação dela. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, Patrícia, por aceitar participar dessa entrevista, e gostaria também de iniciar nossa conversa perguntando um pouco mais sobre você, para que todos possam entender um pouco mais sobre sua trajetória. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a sua formação. Bom, Vitor, primeiramente eu queria agradecer, né, ao professor Silas e a toda a equipe do Projeto Mais Bioquímica, né, pelo convite. E eu espero poder contribuir com o conhecimento que é divulgado aqui nesse canal, né? Eu agradeço muito aí essa participação. Bom, respondendo a sua pergunta, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras e fiz mestrado e doutorado em Microbiologia Agrícola na mesma universidade. E como você já me apresentou, né, eu sou hoje professora da UFVJM no campus de Janaúba. Eu gostaria de saber agora um pouco mais sobre seus projetos, que você faz em relação, que você faz atualmente em relação a aulas, projetos, seja de extensão, de ensino. Então, eu estou atuando em alguns projetos de pesquisa, né? Hoje com a colaboração aí de alguns professores. O primeiro projeto é atuação, a influência, né, do campo eletromagnético no crescimento na esporulação de fungos filamentosos. Então, eu estou trabalhando com uma equipe de mais 2 professores do mesmo campus, né, e um professor também de Lavras. Trabalho também com a influência de alguns extratos de plantas sob alguns fungos patogênicos e bactérias patogênicas. E recentemente eu iniciei uma pesquisa com microalgas. Então, nós estamos isolando microalgas dos corpos de água aqui de Janaúba para visar produzir, a partir dessas células, dessas microalgas, bioplásticos e biofertilizantes. Mas está bem no início ainda, né? A gente apenas iniciou com o isolamento e agora a gente está tentando caracterizar quais microalgas a gente obteve desse isolamento. E na parte de extensão, eu estou trabalhando atualmente com o cursinho pré-vestibular, né, que é um cursinho gratuito que a gente oferta para alunos do ensino médio, né, de escolas públicas do município de Janaúba, visando aí ofertar mesmo a oportunidade para esses alunos ingressarem no ensino superior, né, se prepararem melhor para o Enem, para os processos seletivos e ajudá-los, né, a ingressar no ensino superior. Atualmente, esses são os meus projetos. Certo. Sobre a microbiologia aplicada, você poderia falar um pouco mais sobre esses projetos, dar alguns exemplos? Então, o que é microbiologia aplicada? Quando a gente fala microbiologia aplicada, seria utilizar ou as células microbianas ou os produtos que esses micro-organismos fornecem para aplicar em alguma situação, para aplicar com alguma finalidade, né? Então, você pode utilizar fungos, bactérias, leveduras, microalgas, né? Por quê? Porque a gente já conhece que os micro-organismos eles nos fornecem, eles têm um metabolismo muito diversificado, então eles têm uma bioquímica aí muito diversificada, e eles nos fornecem uma série de compostos. Então vai desde álcool, enzimas, peptídeos, pigmentos, ácidos orgânicos e até antibióticos. Então, a gente pode utilizar esses micro-organismos para aplicar em diversos setores. No setor industrial, no setor de alimentos, no setor ambiental, no setor médico. Então, isso seria microbiologia aplicada, né? E durante a minha trajetória, dentro do mestrado, doutorado, eu trabalhei com a aplicação de fungos filamentosos, né? Então, eu já foquei nos fungos, né? Essa foi a minha área de pesquisa. E ali eu trabalhei no mestrado com produção de enzimas. Então, o que é isso? A gente vai
cultivar o fungo em diferentes meios de cultura, em diferentes tipos de fermentação, para obter uma enzima que é de interesse industrial. Eu trabalhei com uma enzima chamada Tanase, né? Uma enzima que tem aplicação em indústria de alimentos. Ela consegue degradar taninos. Esses taninos, muitas vezes, está presente em sucos, e eles complexam com proteínas e dá uma turbidez na bebida, que não é interessante. Então, essas enzimas podem ser aplicadas nessas bebidas para diminuir essa turbidez, né? E tem outras enzimas também. Enzimas que podem ser usadas até como detergentes, como as lipases, as proteases, né? Que esses fungos produzem. Então, a ideia é avaliar qual meio de cultura, qual temperatura, qual pH aquele fungo produz melhor aquela enzima. Né? Isso eu fiz no meu mestrado. E no doutorado, eu já trabalhei com a produção de pigmentos. Então, são compostos obtidos do metabolismo, muitas vezes, secundário dos fungos, né? E esses pigmentos podem ser utilizados aí, aplicados nas mais diversas áreas. Desde alimentos, né? A gente precisa de corantes, né? Para alimentos, como na indústria têxtil, por exemplo. Então, a gente tinha esse foco de isolar fungos produtores de pigmentos e avaliar essa produção de pigmentos também em diversas situações. Certo. Você fala um pouco para a gente sobre a microbiologia aplicada e como você vê a importância da bioquímica nisso tudo. Bom, dentro da microbiologia, em geral, qualquer área da microbiologia, a bioquímica é indispensável. Até para identificar, né, as bactérias, você tem testes bioquímicos, né, onde você vai conhecer o metabolismo daquele micro-organismo e dependendo do que ele produz, você já pode conseguir chegar, às vezes, numa espécie. Determinar que é uma espécie X ou uma espécie Y. Mas na microbiologia aplicada, a bioquímica também vai ser super útil. Por quê? Porque esses produtos que eu acabei de citar, o álcool, as enzimas, as proteínas, todos esses produtos microbianos, eles vêm de processos metabólicos. Eles vêm das reações que os micro-organismos fazem dentro de suas células. Então, eu preciso conhecer a bioquímica desse micro-organismo, eu preciso conhecer os processos metabólicos, as rotas bioquímicas, para que eu consiga produzir mais. Se é um produto de interesse e eu quero aumentar a produção dele, eu preciso entender o que influencia nessa produção. Qual temperatura é melhor, qual pH é melhor, né? Então, eu preciso entender dessa rota metabólica para que eu possa otimizar a produção daquele produto de interesse. E um outro ponto da bioquímica é a questão do laboratório em si, os testes bioquímicos. A gente, às vezes, vai utilizar desses testes bioquímicos para extrair esses químicos, esses compostos, ou para dosar eles. Né? Eu quero saber que esse meu fungo produz mais uma enzima numa determinada condição. Como que eu vou saber isso? Vou fazer um teste bioquímico, é uma reação química que eu faço no laboratório para conseguir dosar quanto de enzima ele produziu. Né? Então, a bioquímica é essencial quando eu falo de microbiologia aplicada, quando eu falo desses produtos que esses micro-organismos me trazem. Aí eu até trago como exemplo as enzimas, né? Quando eu trabalhei com enzimas lá no mestrado, e depois eu continuei um pouco aqui como professora, foi um dos primeiros trabalhos aqui na UFVJM, a gente tinha que dosar essa enzima. Então, para dosar, o que a gente fazia? A gente pegava essa enzima que o fungo tinha produzido, que vinha de um extrato, pegava esse extrato, que tinha enzima, colocava em contato com o substrato, e a enzima, então, ficava ali em contato com o substrato, ela liberava um produto. E aí, como que eu quantificava se a minha enzima estava ali e se a minha enzima tinha aumentado, né, a atividade dela? Pelo produto. Se tinha mais produto, tinha mais enzima, tinha mais atividade. E aí, esse teste que eu fazia era um teste colorimétrico. Então, era uma substância química que estava lá, né, era o produto. Eu reagia com um determinado reagente e dava uma cor. E quanto mais intensa era a cor, mais o produto estava ali. Maior quantidade eu tinha daquele produto e, consequentemente, maior quantidade da minha enzima. Então, era um teste puramente bioquímico, né? Até isolar a enzima. Para isolar uma enzima, eu precisava passar por cromatografia. Então, eu preciso desses mecanismos aí da bioquímica que me ajudam a tanto dosar esses compostos, como até mesmo purificar eles, e eu poder aplicar eles.
né? Então, a bioquímica é essencial na microbiologia aplicada e entendendo esses processos bioquímicos, entendendo o metabolismo do micro-organismo, entendendo como que eu vou usar isso no laboratório, os testes bioquímicos que melhor vão me ajudar a identificar esses compostos, é que eu vou conseguir extrair mais aquele produto de interesse. E aí conseguir aplicar melhor aquele micro-organismo naquele processo, que é o do meu interesse. Certo. A gente vai ficando por aqui na entrevista. E até a próxima. Obrigada, Vitor. Mais uma vez eu agradeço. Obrigada a todos aí da Mais Bioquímica. E sempre que precisar, pode contar comigo. Até Muito mais. obrigado.